a televisão não é exatamente igual em todo mundo. Existem algumas diferenças. No vídeo de hoje a gente vai ver quais são as principais diferenças entre a TV brasileira e a TV americana, lá do Tio Sam. O que muda de uma para outra? Será que as novelas americanas, se é que elas existem, são iguais às nossas? Qual que é a emissora líder? Qual que é a Globo dos Estados Unidos? Bora ver? Aqui no Brasil, a Globo é líder de audiência, isso todo mundo sabe, desde pequeno. E ela não cita o nome da concorrência, não. Ela ignora as outras emissoras sempre que pode. A concorrência, Record, Band, sempre que possível fazem o mesmo. É mais fácil chover moeda do que uma emissora ficar falando da outra. Lá nos Estados Unidos, isso é diferente. Não existe essa frescura toda aí. Os canais lutam de igual para igual pela audiência. Tá todo mundo no mesmo barco. E ninguém tem muita vergonha de citar o nome da concorrência. Pelo contrário, fazem piadinhas e, se possível, até divulgam outros programas. As principais emissoras de televisão e em canal aberto são a CBS, fundada em 1941, a NBC, fundada em 1939, e a ABC, fundada em 1948. E por último, a Fox, fundada em 1986. Bom, o fato é que nenhuma emissora de televisão americana conseguiu fazer o que a Globo conseguiu aqui, que é se firmar na liderança e ter a maior audiência o tempo todo. Nem nos anos 80 e nem nos anos 90. Um dos maiores exemplos disso é a própria NBC, que já foi líder de audiência nos anos 90, graças a séries como Seinfeld e Friends. Mas só foi perder o Seinfeld que a audiência começou a cair. Em maio desse ano, a CBS foi campeã, a líder de audiência, tendo um total de 6,35 milhões de telespectadores. Atrás vinha a NBC com 6,25 milhões e a Fox com 4,68 milhões. E por fim, a ABC com 4,19 milhões. Tá vendo como tá todo mundo no mesmo barco? E como não tem tanta diferença, a rede de televisão mais vista dos Estados Unidos no ano passado, em 2021, foi novamente a CBS. As maiores audiências da TV americana costumam ser reality shows, como Survival da CBS, The Voice da NBC e The Bachelor da ABC. Aqui geralmente é o Jornal Nacional, a novela das 9 e até mesmo o BBB. Até a década de 1990, a ABC, a NBC e a CBS formavam a Big Three, as três grandes redes que dominavam a televisão americana, até que apareceu a Fox, que se tornou a quarta rede. Falar de TV brasileira é falar de novela. O povo brasileiro é chegado numa boa trama, a família reunida na sala. Se aqui no Brasil as pessoas não pedem um único capítulo de uma novela, nos Estados Unidos os americanos não estão nem aí. Novelas estão em decadência no país. Nem as emissoras e nem os americanos dão muita atenção a elas. O produto não tem o mesmo peso que as séries têm. E as novelas americanas também não têm o mesmo formato das brasileiras. A principal diferença é que aqui as novelas brasileiras têm um começo, um meio e um fim, sempre dando lugar a novas histórias. Já as novelas americanas, as soap operas, como são chamadas, são praticamente intermináveis. Elas podem durar anos ou décadas. Os personagens vão vivendo diversas situações. Nós podemos comparar um pouco com o formato de Malhação. Os americanos, inclusive, acham super estranho que as novelas brasileiras aqui sejam curtas, que a Globo sempre fique renovando as histórias. General Hospital, da ABC, está no ar desde 1963. Tem mais de 13 mil capítulos. Dá pra acreditar? The Young and the Restless da CBS está no ar desde 1973, contando com mais de 12 mil capítulos. Tem atores que envelheceram junto com seus personagens. Os enredos das novelas americanas também são diferentes. Eles giram em torno de uma família, ou de uma comunidade inteira, de uma cidade ou de uma empresa, sempre nos mesmos cenários em todos os capítulos. Os personagens envelhecem,
têm filhos, eles falecem e às vezes voltam dos mortos. As emissoras americanas bem que tentaram implantar o mesmo estilo de novelas da América Latina lá, afinal, ter o telespectador grudado assistindo os capítulos é muito bom, mas os próprios americanos não gostam desse formato. Outra diferença entre a TV brasileira e americana é a troca de atores. Como vocês sabem, não é muito comum acontecer esse tipo de coisa nas novelas. Se um ator ou atriz precisa sair, o personagem vai junto. Afinal, as pessoas se afeiçoam ao intérprete e quando uma troca realmente acontece, isso é explicado dentro da trama. Como as novelas americanas são intermináveis, então é comum que os atores sejam trocados durante a produção. E nem sempre isso é explicado para o grande público. Isso é chamado de recast, onde o personagem é reformulado. Tem personagens que foram interpretados por mais de um ator, ou por diversos. Diversas atrizes interpretaram Abby Newman em Young and the Restless. O personagem Ada Newman dessa mesma novela, por volta de 2008, era interpretado pelo ator Chris Ingen. Depois, quem assumiu o personagem foi Michael Manning. Porém, Michael acabou sendo demitido em 2013 e foi substituído pelo ator Justin Hartley, que também acabou saindo. Em maio de 2019, o personagem que havia sido removido da novela retornou, só que dessa vez nas mãos de um outro ator, Mark Grossman. Então, como vocês viram, é super normal essa troca de atores, mas imagina só um ator sair e depois voltar. Sim, é comum também que os intérpretes dos personagens sejam substituídos por conta de problemas de saúde e um tempo depois retornem. A atriz Emma Stones interpretava a personagem Max Jones em General Hospital desde 2005. Em 2011, a atriz precisou tirar uma licença médica. Então, uma outra atriz chamada Jean Lillian assumiu a personagem dela. E sabe quanto tempo isso durou? 1 ano! Depois, Zenon voltou pro papel como se nada tivesse acontecido. Que confusão, né? Para movimentar a história, é comum que entrem alguns personagens novos, que vão acabar sumindo com o decorrer dos capítulos. Drake Hall, por exemplo, foi convidada a fazer uma psiquiatra em Days of Our Lives, mas o público gostou tanto que ela acabou ficando. Isso também é comum acontecer. Algo muito bizarro e comum na televisão americana é a idade dos personagens, que pode ser alterada do nada. É a chamada síndrome de envelhecimento rápido. Os personagens que ainda são crianças podem simplesmente envelhecer de uma hora para outra. Hope Logan, de The Beauty and the Beautiful, era uma criança em 2009. Do nada, a personagem envelheceu e começou a ser interpretada por uma atriz chamada Kim Matula, isso em 2010. Às vezes também ocorrem situações bizarras. Em Days of Your Lives, da NBC, Will Wheaton foi morto, foi enterrado e a família chorou bastante. No entanto, em 2017, ele foi simplesmente ressuscitado quando inventaram um soro que fazia os mortos voltarem à vida. Quando injetado, ele salvava a vida da pessoa, mas dava amnésia. Uma das coisas que mais rola nas novelas americanas é a famosa troca de bebês. Esse recurso já foi usado milhões de vezes. Seria impossível listar. Algo que também acontece bastante é que os casamentos quase nunca têm um final feliz. Eles são construídos durante capítulos e mais capítulos. E quando chega na hora do sim, sempre acontece alguma coisa para atrapalhar. Enredos malucos, ET também tem. Em On Life to Live rolou de tudo, desde uma viagem no tempo até um cachorro falante conversando com um bebê. Not to mention it doesn't really do me justice. In case you couldn't tell, I'm a bitch. Huh. That's why my mom keeps calling my aunt. What's it mean? I have news, and it's not good.
nem tudo é impossível nas novelas. Na novela Passions, a personagem Charity foi substituída por uma mulher igualzinho a ela, só que zumbi. Em General Hospital, já teve um personagem alienígena que aterrissou em Port Charles e fez amizade com uma personagem da trama chamada Robin Scorpion. O tal ET precisava de um cristal para voltar para casa. Em 95, em Days of Your Lives, a personagem Marlena foi possuída pelo Tinhoso e seu esposo teve que fazer um exorcismo nela. God, whose nature is to show mercy and despair, receive our petition that this, thy handmaid, Marlena, bound by the fetters of sin, may by thy sweet forgiveness be pardoned. You're not going to stop me. You think you've seen the worst that I can do? You're wrong! Nos Estados Unidos, como a gente falou antes, as soap operas foram perdendo apelo. Elas estão em decadência e já não passam mais no horário nobre. São exibidas geralmente às tardes e até mesmo de manhã. Os americanos têm muitas opiniões diferentes, as histórias são bastante criticadas e muitas vezes não fazem o menor sentido, mas ainda assim tem gente que adora, acham que elas foram e ainda são muito importantes e relevantes. As séries têm um enorme peso na programação das emissoras americanas. Milhões de pessoas assistem no prime time. Os atores também ganham um salário de deixar qualquer um com inveja. Inclusive, as séries influenciaram diretamente nas soap operas. São produtos muito bem produzidos, só que há um porém muito grande. Geralmente, as séries de televisão não são produzidas especificamente pela emissora que está as exibindo. Aqui no Brasil, quase todo o conteúdo vinculado pelas emissoras Globo, SBT e Record, com exceção dos enlatados, são produzidos por elas mesmas. Já nos Estados Unidos, geralmente não é assim. As séries de televisão, em média, não são produzidas pelas emissoras de televisão, e sim pelos grandes estúdios de Hollywood, como a Paramount, a Fox, a Universal, a MGM, a Warner, a Sony e por aí vai. Aqui no Brasil, a Globo, o SBT, a Record e a Band são redes de televisão. Afiliadas são emissoras que retransmitem a programação das grandes redes e são responsáveis por produzir programação local, geralmente apenas jornais. Elas têm uma faixa de manhã, no meio-dia e à noite. É tudo muito restrito. Elas não têm muito poder de decisão na grade. Geralmente, só podem cortar e exibir seus programas nos horários em que as redes determinam. Nos Estados Unidos, não tem isso não. As afiliadas têm bastante autonomia. Elas podem cortar e exibir vários programas, incluindo os que já foram exibidos por outras emissoras. Inclusive, existe o sistema syndication, onde os programas são produzidos pelos estúdios e as emissoras compram. Como nós falamos agora há pouco, quem mais produz conteúdo são os estúdios. Isso não acontece só com as séries, mas com muitos outros produtos. Tanto que nos créditos é comum ver o logotipo dos estúdios. Basta reparar, é raro ver uma emissora de televisão produzindo uma série sozinha, sem estar associada de alguma forma a esses estúdios. São eles que costumam vender o conteúdo para os canais. Por isso, uma série pode simplesmente mudar de emissora. Baywatch é um grande exemplo. Ela foi ao ar pela NBC em 89. Após uma temporada, ela foi cancelada pela emissora, justamente porque o estúdio que produzia acabou falindo, mas voltou a ser produzida graças ao syndication. E bom, se tornou uma das séries mais assistidas da história. Programas antigos de outras redes como a NBC, a CBS e a ABC, e que um dia já foram exclusivos, também podem dar as caras em afiliadas. Seinfeld, um grande sucesso da NBC, ganha muitas reprises em emissoras de televisão locais. O syndication permite que uma série vá ao ar sem a negociação exclusiva com uma única rede nacional, onde a produtora pode negociar um programa com diversos canais. Jornada nas Estrelas, por exemplo, foi produzido em syndication.
a produtora Paramount entrou em contato com as grandes redes, mas como não se acertou com nenhuma delas, decidiu produzir a série, que foi oferecida de forma gratuita para as afiliadas de grandes redes americanas. Em troca, o estúdio recebia pelos comerciais vendidos durante a exibição. Aqui no Brasil, sempre foi comum assistir desenho de manhã de segunda a sexta. Tinha a TV Globinho, Bom Dia e Companhia. Já nos Estados Unidos, isso não acontecia. Os desenhos costumavam passar no sábado de manhã. Era o chamado Saturday Morning Cartoon. Desenhos de sábado de manhã. As crianças estudavam em período integral, elas não tinham tempo para assistir. Outra grande diferença é que aqui, como vocês sabem, as principais emissoras de TV aberta a partir da década de 2010 deixaram os desenhos de lado, tanto que a TV Globinho e o próprio Bom Dia que citamos antes já não existem mais. Na TV americana, os desenhos também foram deixados de lado. Mas isso já vinha acontecendo fazia muito tempo, desde a década de 1990, por uma série de fatores, problemas com a Hanna-Barbera, restrições de publicidade que cortaram as fontes de receita das emissoras, além de que os canais de TV a cabo dedicados ao público infantil, como a Disney Channel, Nickelodeon e Cartoon Network, vinham crescendo, e como os americanos tinham acesso a elas, não precisavam da TV aberta para isso. A NBC foi uma das primeiras que caiu fora, substituindo em 1992 seus desenhos por uma edição nacional do jornal Today. Com o tempo, as outras redes a seguiram. No início de 2010, as redes começaram a eliminar de forma definitiva totalmente os desenhos animados que ainda restavam. É comum lá nos Estados Unidos que sejam produzidos filmes especialmente para a televisão, algo que nunca aconteceu aqui. Já nos Estados Unidos, isso é uma prática muito antiga. Um dos filmes mais assistidos da TV que bateu recordes de audiência foi o The Day After. Ele foi produzido em 83 pela ABC e mais de 100 milhões de pessoas viram. Como todo mundo já está cansado de saber, a popularidade da TV aberta aqui no Brasil sempre foi altíssima. A TV paga, por outro lado, sempre ficou em segundo plano. Não é todo mundo que tem, e os pacotes são pouco caros. Já nos Estados Unidos, isso é diferente. A maior parte da população tem acesso à TV por assinatura. Isso porque ela é barata, é acessível. Com menos de $10, você já consegue um bom pacote com canais básicos. As emissoras de TV aberta americanas começaram a partir dos anos 90 a disputar o público com a TV paga. Na última semana de junho de 98, a audiência das emissoras de TV a cabo chegou a ser maior que a das 4 grandes redes de TV americanas, CBS, ABC, NBC e Fox. Entre os dias 22 e 28 de junho daquele ano, 22,7 milhões de telespectadores sintonizaram a TV a cabo e 22,6 milhões sintonizaram a TV aberta. Enquanto no Brasil, a popularidade da TV aberta sempre foi e ainda é muito alta. Em 2007, segundo a Folha, a presença dela era de mais de 94% em domicílios do país, muito superior à dos Estados Unidos, enquanto a TV por assinatura não alcançava nem 10% dos lares brasileiros. Nos Estados Unidos, as emissoras de TV a cabo vêm desde 91, causando uma diminuição na renda publicitária das emissoras. Quanto menos anunciantes apostavam nas redes convencionais, mais verba vinha para os canais de TV a cabo. As emissoras, algumas vezes, já tiveram um clima amistoso, como por exemplo, durante o falecimento de John Kennedy Jr. em 98, a ABC e a CBS trocaram uma sequência de imagens entre si. Fora que as 3 cadeias, ABC, CBS e Fox juntas, também compartilharam imagens de outros acontecimentos, tanto que em 1999, essas mesmas emissoras fizeram uma aliança para compartilhar imagens, ou seja, as imagens poderiam ser usadas pelas emissoras matrizes e até mesmo pelas afiliadas, com o objetivo de cortar custos. Só ficou de fora a NBC porque ela já tinha um canal de notícias.
Em tempos de eleição, existe horário político obrigatório. Já na televisão americana, o horário político não existe. Se os políticos querem divulgar a sua candidatura, o partido precisa comprar um espaço e pagar a emissora para que o vídeo seja vinculado. E esse foi o nosso vídeo de hoje sobre algumas diferenças da TV brasileira e americana. Curtiu? Deixa um gostei bonito aí embaixo e até o próximo vídeo. Tchau!